Amores do nono, vamos iniciar a aula de hoje com a correção das atividades da aula anterior, tá? Prestem bastante atenção aí na correção do livro de vocês de geografia, beleza? Então vamos começar aí a correção. Correção da página 323 que eu passei para vocês, número 5. Então, com base no que estudamos, avalie as consequências do colonialismo e do neocolonialismo em solo africano. Então, quais foram as consequências? Lembrando que eu expliquei para vocês que a África sofreu com a colonização e depois também com a nova colonização por conta de invasão de territórios, escravidão, de exploração dos recursos naturais. Então vocês vão desenvolver aí a resposta com base na pesquisa dos vídeos anteriores que nós falamos sobre a colonização do continente africano, tá bom? Então desenvolvam a resposta de vocês. Eu vou ler a pergunta com vocês, eu vou interpretar e vou orientar para que vocês respondam com as palavras de vocês, tá legal? Continuando, correção da página 324, tá? A página 324, eu pedi para vocês fazerem o número 5. Tem diversas atividades sobre a África, mas aí eu selecionei somente as que estavam falando sobre a história do continente africano, tá? E a número 5 está falando da partilha e das fronteiras artificiais. E aí é para vocês marcarem as alternativas como verdadeiro ou falso. A letra A está falando que a definição das fronteiras refere-se ao fato de que diversas nações e grupos étnicos, muito delas eram rivais, então verdadeiro. Problema aí das fronteiras artificiais. A letra B, com o processo de descolonização da África e a extinção das fronteiras, intensificar os conflitos. E isso é falso porque os conflitos já estavam existindo antes mesmo da descolonização. A letra C, dentro dessas fronteiras artificiais, no período entre as grandes guerras mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. Falso porque não foram tantos esses países que exploraram o continente africano. E a última, além das fronteiras artificiais, outros fatores que têm motivado os conflitos. Pobreza, né, as epidemias, a desertificação. Então, tudo isso faz com que os conflitos aconteçam no território africano. Então, verdadeiro, ok? Continuando a correção, agora vamos para a página 326, o número 10. Está pedindo para vocês, uma das alternativas não correspondem às diferenças entre o colonialismo no território africano, tá? Então vamos ver aí qual alternativa não corresponde. E a letra C, que os patrocinadores foram a burguesia financeira industrial dos países da Europa, tá? E aí tá falando dessa diferença entre a burguesia europeia. Então é a letra C que é a alternativa que não corresponde a essas diferenças. Então eu passei essas páginas para vocês fazerem, né? 323, 324 e 326, que eram em relação à história, fatos históricos envolvendo o continente africano, tá bom? Então a correção foi feita, espero que não tenham ficado com dúvidas, mas caso tenham ficado, no próximo encontro ou sinalizem pela coordenação da escola, tá bom? Agora vamos para o conteúdo de hoje, tá? Vai ser no livro de vocês, continuando sobre a África, tá? Acompanhem aí as páginas que eu coloquei e selecionei também as atividades, que hoje nós vamos falar dos aspectos físicos, então selecionei apenas as questões de acordo com o estudo de hoje. Então vamos lá. Continente africano, os aspectos físicos. Vamos ver aí o que nós vamos estudar hoje. A localização do continente no mapa,
tá? Ele é o terceiro maior continente, possui 54 países e é banhado pelos oceanos Atlântico e o Índico. É esse continente aí que está circulado de vermelho. E para estudo, vamos adotar a regionalização do continente em duas partes, tá? Para facilitar aí o estudo, vamos adotar a divisão do continente em duas partes: norte da África e África subsaariana. Para essa divisão foi considerada a localização do deserto do Saara, que é essa parte aí que está circulada de vermelho. Ele é o maior deserto e mais quente do mundo, tá? Então aí está todo o território do continente africano. A parte cinza corresponde à África do Norte, os países da África do Norte, e a parte laranja, esse amarelo mais escuro, a África subsaariana, tá? E aí onde está circulado é mais ou menos a localização do deserto do Saara. Coloquei um mapa aí ao lado para poder se fazer essa comparação. Então vamos lá, vamos às características da primeira divisão, norte da África, tá? Essa regionalização do continente tem o deserto do Saara como divisor natural e os aspectos humanos, em especial a religião como fator cultural. É composta por 5 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e o Egito. O termo África Branca está em desuso, tá? Não se usa mais. Hoje em dia usamos a denominação norte da África. Mas em algumas questões de concurso, alguma coisa, ainda se refere dessa forma. Mas está totalmente em desuso. Para vocês não ficarem desinformados, então eu coloquei só a nível de esclarecimento. Continuando aqui sobre os aspectos físicos, o que nós vamos fazer? Tudo que eu vou falar agora é de acordo com o norte da África, tá? Quando nós formos falar da África subsaariana, eu vou sinalizar. Então, todas as características que eu vou falar agora são de acordo com o norte da África. Então, vamos falar do clima predominante, tá bom? É o Mediterrâneo, temos ali o desértico, então eu coloquei as setas para vocês localizarem a parte norte do continente e os climas predominantes. Vamos falar da hidrografia do norte da África, tá? Um dos maiores rios do mundo é o Rio Nilo, com a sua nascente no país Uganda e seguindo até o Egito. Então, observem aí no mapa que eu circulei a nascente dele no país Uganda, e ele vem subindo o mapa até chegar a Foz, quer dizer, onde ele deságua no país Egito, tá? É um dos rios mais importantes e mais antigos e relacionados à história da humanidade. Aqui é a fotografia de uma parte, né, do rio Nilo, já que ele é tão extenso. Sobre o relevo, já citamos, né, ele acima, que é o deserto do Saara, maior e mais quente deserto do mundo, com temperaturas 50 graus durante o dia. Então, essa parte do norte da África está relacionado com o deserto do Saara. É a parte do relevo que fica em destaque. E aqui uma parte do deserto do Saara com as suas com populações nômades que percorrem todo o deserto. Vegetação predominante no norte da África, tá? Predomina a vegetação mediterrânea, já que está próximo ao mar Mediterrâneo, que eu falei para vocês que separa o continente africano do continente europeu, tá? E também vegetação de deserto por conta do deserto do Saara. E aí onde podemos encontrar um exemplo do oásis predominante nos desertos. Sobre a economia do continente africano, nessa parte norte do continente, né? E aí, vamos ver aí, a produção de petróleo, gás natural e além de outros minérios. Turismo também, outra importante atividade econômica, com destaque para o Egito e Marrocos, que recebem milhões de visitantes anualmente. Agora, por conta da pandemia, não tanto, né? A agricultura nessa região é desenvolvida nas proximidades do rio Nilo e na área denominada Maghreb,
Então, nós vamos estudar aí agora o que seria o Maghreb. Então, vamos falar aí de novo sobre a economia da região norte da África. Então, os países têm alta produção de petróleo, o turismo por conta desses países históricos e a agricultura também. Então, vamos entender agora, já que a agricultura está relacionada ao Rio Nilo, e essa região denominada de Maghreb. É uma área geográfica da parte norte do continente africano, deixando bem claro que estamos estudando as características da parte norte, tá? A palavra tem origem árabe e significa onde o sol se põe. A concentração de grande parte das atividades econômicas, principalmente comércio, serviços e indústrias dessa região. Então já sabe que nessa região do Maghreb desenvolve ali grandes atividades econômicas. A agricultura também é praticada, tendo destaque o cultivo de videiras para a produção de vinho e oliveiras para a produção do azeite. Aqui no mapa, destacado onde essa região se localiza, tá? A região do Maghreb, que quer dizer onde o sol se põe na língua árabe. E agora vamos falar da população do norte da África, a maioria de origem árabe, tá? Apesar de possuir problemas, os países dessa região possuem as melhores condições de vida. Então, dentro do mesmo continente, separado apenas pelo deserto, vamos ver aí os contrastes sociais em relação ao norte da África e à África subsaariana. Então, essas fotos aí representam a parte da população do norte da África. Agora, nós vamos estudar a outra divisão do continente, que é a África subsaariana, tá? Os aspectos físicos, tudo que vai ser relacionado agora vai ser de acordo com a África subsaariana, que é essa parte amarela aí do mapa, que fica abaixo do deserto do Saara. Por isso o nome África subsaariana. Então vamos aí ver as características. É uma região do continente africano que se localiza geograficamente abaixo do deserto do Saara, tá? Também foi denominada de África Negra, também totalmente em desuso esse termo, onde reside a maioria da população negra do continente. Então, todos os aspectos que eu vou falar agora são referentes à parte do continente africano, da África subsaariana, tá bom? Então, observem que é o mesmo mapa com os climas, somente agora abaixo do deserto do Saara, onde encontramos diversos tipos de clima, tá? Clima equatorial, tropical, desértico, tá aí sinalizado pelas setas vermelhas que eu coloquei. A hidrografia, tá? Vamos aí destacar outro rio importante no continente africano, que é o rio Congo, está aí sinalizado no mapa. Aqui uma fotografia representando, né, uma parte do rio Congo tão importante para a África subsaariana. Vamos destacar também as Cataratas Vitória, que fica no país Zâmbia, tá? Recebeu esse nome pois um explorador escocês descobriu o local e homenageou a Rainha Vitória do Reino Unido na época, tá? Então, as Cataratas Vitória se encontram na África subsaariana, no país Zâmbia, e recebeu esse nome em homenagem à Rainha do Reino Unido na época. Sobre o relevo da África subsaariana, vamos destacar aí o Monte Kilimanjaro e o deserto do Kalahari, tá bom? Então, esses são os destaques de relevo da África subsaariana. O Monte Kilimanjaro, ele é bem conhecido, pois ele é cenário do desenho do Rei Leão e sempre está em fundo ali com a vegetação das savanas e os animais predominantes no continente africano. Sobre a vegetação predominante na África subsaariana. Infelizmente, por conta até de maus tratos com o meio ambiente, a vegetação foi quase dizimada, tá? Mas ainda existe alguma parte de florestas equatoriais e tropicais.
a África vem sofrendo com processos de desertificação por conta dessa exploração da sua vegetação, tá? E aí encontramos as grandes florestas equatoriais e as savanas, que são um tipo de vegetação predominante por causa dos grandes mamíferos existentes no continente. E aí vamos falar agora da ilha situada aqui na primeira imagem tem a foto do continente, a imagem do continente africano, e circulado de vermelho a ilha de Madagascar, que foi cenário, né, do desenho, né, que recebe o mesmo nome, e ali tem a predominância dos baobás, que são essas árvores exóticas, que também foi cenário uma parte do livro do Pequeno Príncipe. Então essas árvores são consideradas sagradas nessa ilha. São árvores gigantescas e milenares. Não podemos deixar de falar da fauna riquíssima dos grandes mamíferos que são encontrados no continente africano, tá? Coloquei apenas algumas fotos e coloquei também a representação, de novo, fazendo aí uma comparação com o desenho do Rei Leão, né, que traz a realidade do continente africano. Coloquei ali a foto dos animais que representam o Timão e o Pumba. Agora vamos falar da economia dessa região da África subsaariana. As riquezas no subsolo impulsionaram a mineração, tá? A África do Sul, que faz parte da África subsaariana, detém grandes reservas de diamante, tá? Ouro, maior produtor mundial, entre outros minérios. Outro destaque é a grande produção de petróleo e gás natural nos países da África subsaariana. O turismo promovido nos diversos parques naturais é outra importante fonte de recursos financeiros. O único problema da economia da África subsaariana é que a exploração das riquezas nunca ficam para esses países. Sobre a população da África subsaariana, referente a diversas etnias dentro da divisão, tá? Então, foi o que nós falamos na época da colonização, por conta dessas diversas etnias, na hora de traçar as fronteiras artificiais, acabou tendo problema ali de acordo com essas etnias existentes no continente, tá? Para finalizar a nossa aula de hoje, uma mensagem referente à língua africana, que quer dizer aí, tá falando sobre a célebre frase também do desenho do Rei Leão, que é o Hakuna Matata, que quer dizer não há problema, tá? Então, que vocês tenham isso em mente, não há problema para quem quer estudar. Adotem essa frase aí no estudo sobre a África e levem os seus estudos mais a sério, para a gente poder aí ir para o ensino médio com grandeza, ok? As atividades serão feitas no livro de vocês, tá? Conforme a descrição aí embaixo. Essas páginas são referentes às atividades falando sobre os aspectos físicos do continente americano, tá bom? Um grande beijo, meus amores, até o nosso próximo encontro, ok? Beijos.